Dando prosseguimento às questões relacionadas ao assunto, vamos fazer mais uma. A sangria, feita de forma correta, deve remover o sangue do animal. Uma sangria mal feita causa putrefação da carne. Marque a alternativa que melhor caracteriza a fase da sangria. Então, avalie corretamente qual seria a alternativa relacionada à caracterização da fase da sangria. Pausem o vídeo e, em seguida, eu vou comentar a resposta correta. Então, a sangria é o procedimento que determina a morte do animal no processo de abate. E ela deve ser precedida pela insensibilização, como nós vimos na aula. Então, a sangria ela deve ser completa, situação correta, e de preferência realizada com o animal suspenso pelos membros dianteiros. Então, a alternativa está incorreta, porque deve ser realizado com os animais suspensos pelos membros posteriores, né? Então, alternativa incorreta. A sangria deve ser realizada com o animal suspenso pelos membros traseiros, correto, e é caracterizada pelo corte dos vasos do pescoço, eliminando ao máximo o sangue da carcaça. Alternativa totalmente correta. A C, por que está errada? A sangria não precisa ser completa, então já tornou a alternativa incorreta. Realizada com o animal deitado, nós vimos que tem que ser com o animal pendurado pelo membro traseiro. Corte dos vasos do pescoço está correta. D, a sangria deve ser realizada sempre com o animal deitado, está incorreto. Com os vasos do coração, está incorreto. E a sangria deve ser incompleta. Tá? E membros dianteiros torna a alternativa incorreta também. Questão 8. Observe as alternativas a seguir em relação à inspeção ante-mortem dos animais de açougue. 1. São condenados os bovinos, ovinos e caprinos que no exame ante-mortem revelem temperatura retal igual ou superior a 43 graus. Quando o exame ante-mortem constatar casos isolados de doença não contagiosa que permitam o aproveitamento condicional do animal, ele será abatido no fim da matança. Quando o exame ante-mortem constatar casos isolados de doenças não contagiosas que impliquem na condenação total do animal, ele será abatido no departamento de necrópsia. Então, vocês vão analisar cada uma das alternativas apresentadas e, em seguida, optar entre essas alternativas qual é a correta. Então, vamos avaliar cada uma das alternativas apresentadas. São condenados os bovinos, ovinos e caprinos que no exame ante-mortem revelem temperatura retal igual ou superior a 43 graus. Então, para essas espécies, 43 graus em temperatura retal é considerado hipertermia. Então, animais com hipotermia ou hipertermia são condenados na inspeção ante-mortem. Mas, para essa condenação ser feita, deve-se considerar as condições ambientais, as condições de transporte e os sinais clínicos, tá? Mas, a princípio, hipotermia ou hipertermia leva à condenação. Quando o exame ante-mortem constatar casos isolados de doenças não contagiosas que permitam o aproveitamento condicional do animal, ele será abatido no final da matança. Tá? É uma alternativa que está correta. Por que é uma alternativa que está correta? Toda vez que o exame ante-mortem associar-se à doença e permitir o abate do animal, esse abate tem que ser realizado por último, no final do abate, para não contaminar instalações, equipamentos e os funcionários. Quando o exame ante-mortem constatar casos isolados de doenças não contagiosas que impliquem na condenação total do animal, ele será abatido no departamento de necrópsia. Essa alternativa também está correta. Por quê? O animal foi condenado na inspeção ante-mortem. É uma condenação total. Nós já comentamos que
Condenação total de animal vivo é redundante, porque não tem como eu condenar parcialmente um animal vivo. Não tem como só condenar metade do animal, tá? Então, o animal é doença não contagiosa, mas levou à condenação do animal, ele pode ser abatido em 2 locais, como nós já comentamos. Na sala de matança ou no departamento de necrópsia. Por que ele pode ser abatido no departamento de necrópsia? Ele não está condenado? Tá. A carne dele pode ser aproveitada? Não. Então, ele vai ser abatido no departamento de necrópsia e todos os seus despojos, todos os seus resíduos vão ser descartados em autoclave. Não pode ser utilizado para consumo humano. Mas ele poderia também ser abatido na sala de matança ao final da matança? Poderia, para não contaminar instalações, equipamentos e funcionários. Mas por que o mais correto é abater no departamento de necrópsia e não na sala de matança? Porque a sala de matança exige todo um procedimento tecnológico, insensibilização do animal, sangria do animal feita seguindo um processo, evisceração daquele animal, seguindo, às vezes, até a inspeção pós-mortem, que pode ser dispensada nesse caso, mas exige todo um aparato que leva a um custo, que no departamento de necrópsia, por ser instalações mais reduzidas, diminui o custo operacional, diminui a desinfecção dos equipamentos. Não que a desinfecção vai ser mal feita, mas por ser uma instalação menor, eu tenho menos trabalho para fazer essa desinfecção. Então, operacionalmente, é mais fácil fazer o abate de animais condenados no antemortem no departamento de necrópsia. Portanto, todas as alternativas apresentadas estão corretas. Vocês deveriam marcar a alternativa E. Questão 9. Devem ser abatidos de emergência animais. 1. Doentes, agonizantes, com fratura, contusão generalizada, hemorragia, hipohipertermia, decúbito forçado, sinais nervosos. Então, avaliem, pausem o vídeo, avaliem cada uma dessas condições que foram apresentadas e, em seguida, marquem qual alternativa, qual opção está correta. Bom, nós vimos quais situações determinam o abate de emergência. Animais doentes? Sim. Agonizantes? Também. Com fratura, contusão generalizada? Sim. Hemorragia? Hipohipertermia? Decúbito forçado? Sinais nervosos? Sim. Então, todas essas condições estão relacionadas com o abate de emergência de animal. Então, a opção correta seria a letra E. Então, para finalizar o nosso tópico de questões, vamos à questão número 10. Nas dependências de um estabelecimento de abate, foi encontrado um bovino com fraturas e em decúbito forçado. Em face dessa situação, de acordo com a legislação pertinente, julgue a alternativa correta. Então, pausem o vídeo e determine aquela que vocês julgarem correta. Então, vamos avaliar as alternativas. Opção A. O bovino deve ser separado e observado por 48 horas. Se no fim desse período não melhorar, permitir o sacrifício no final da matança. Então, a alternativa totalmente incorreta. Nós não vimos nenhuma dessa opção relacionada à legislação pertinente, ao RISPOA. O animal está em decúbito, né? Vamos voltar aqui. Olha só, o animal está com fratura e em decúbito forçado. Isso caracteriza um comprometimento de situação de bem-estar. E a gente ainda vai deixar ele 48 horas esperando melhorar uma fratura, né? A opção totalmente correta. O bovino pode ser separado para tratamento
e após a cura clínica, permitir o sacrifício. Né? Opção também errada, porque a gente não vai tratar e esperar um bovino recuperar de uma fratura, né, para depois sacrificar? Impossível. C. O bovino deve ser destinado ao abate de emergência imediato por questões humanitárias. Então, ele deve ser destinado ao abate de emergência imediato, não posso esperar, eu tenho que diminuir o sofrimento deste animal. Por isso, relacionado a questões humanitárias, diminuir as condições que a gente deve diminuir o sofrimento, que são condições que comprometem o bem-estar. Por isso, a alternativa está certa. D. O bovino será abatido no fim da matança normal, desde que não apresente temperatura retal igual ou superior a 40 graus. O animal está sofrendo. O animal que vai ser abatido, os animais abatidos numa situação de abate normal, eles têm que aguardar o período de descanso, jejum e dieta hídrica, para depois ser abatido. Então, imagina um bovino com fratura, em decúbito. Aguardar esse período de descanso que os animais têm que aguardar para depois, no final da matança, ser abatido. Né? Então, não condiz com condições humanitárias. O bovino abatido de emergência não poderá ter sua carne aproveitada para consumo humano in natura ou mesmo sob a forma de produtos industrializados. Então, é uma condição também que está errada. A gente viu que o bovino, seja ele abatido de emergência por causa de fratura ou por causa de doença, ele pode ter a sua carne aproveitada sim, após o julgamento na inspeção pós-mortem. Ele pode ter a carcaça condenada, a carcaça pode ter um aproveitamento condicional ou pode ser liberado para consumo in natura, desde que as condições associadas ao antemortem e o pós-mortem sejam julgadas para avaliação do comprometimento. Então, ele pode ser, poderá ser in natura? Pode. Poderá ser utilizada para produtos industrializados? Também. Vai depender da condição das lesões relacionadas, que nessa aula nós não estudamos, mas nós sabemos que abate de emergência permite, sim, esses destinos. Então, finalizamos assim a nossa aula e desejo a vocês bons estudos.